Está começando mais um programa Saldo Extra, a nossa primeira palavra de agradecimento por você estar ao nosso lado, nos honrando com a sua audiência. E fica sempre uma lembrança, participe conosco, entre no nosso blog novotempo.com/saldoextra. Ali você não apenas vai assistir os nossos programas, mas você pode postar ali a sua pergunta, dar a sua contribuição e as suas sugestões. E fica o convite para que você nos siga também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, interaja conosco, participe e ajude a construir aqui a cada semana o programa Saldo Extra. Hoje temos um tema um tanto sugestivo. Vamos falar sobre propaganda e consumo. E para tratar deste assunto, nada melhor do que um profissional da área de marketing. Temos aqui conosco Maurício Góes, ele é pós-graduado na área de marketing, é escritor, é palestrante e tem abordado essa temática de propaganda, por onde ele tem passado, ele conhece muito o mercado. Maurício, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui ao nosso lado. E eu vou começar essa temática com uma pergunta, Maurício, com uma pergunta. Como que as mídias, as propagandas de uma forma geral, estão influenciando o comportamento de consumo do povo brasileiro? E quando eu falo influenciando, essa influência pode ser positiva e pode ser negativa. Até que ponto nós estamos sendo influenciados por este mundo de propagandas que está ao nosso redor? Olha, nós estamos sendo influenciados pelas mídias, sejam mídias impressas ou eletrônicas, ou alternativas, né? Ou infotecnológicas, como Facebook, tweets da vida, etc. Porque nós não definimos ainda os nossos valores. Então, há muita fragilidade nos valores humanos. Por exemplo, nós temos que mudar também, não só os nossos valores, como os nossos conceitos. Nós temos um conceito hoje chamado conceito da celebridade. Por exemplo, se o fulano de tal, se o Bertrand Russell, que ganhou o prêmio Nobel, ele é um ateu, puxa, ele ganhou o prêmio Nobel, então o ateísmo deve ser um bom caminho. Puxa, se é o personagem tal da televisão, da rede televisão tal, que disse isso, se foi a rede tal, a rede televisão tal que disse isso, que falou isso, então deve ser verdade, né? Porque a mídia não pode errar. E a mídia, como o próprio nome diz, é o meio. Mídia, média, é o meio. Então nós não estamos sendo influenciados pelo fim, nós estamos sendo influenciados pelo meio. Qual deveria ser o nosso objetivo? É a gente procurar buscar a verdade que está nos fins, e não nos meios, nas mídias. Mas nós pegamos os fins e colocamos dentro das médias, dentro das mídias. E falamos, se elas dizem, elas têm a verdade. E essa influência, então, é muito negativa. A mídia tem alguma culpa nisso? Pode ser que tenha, mas nós temos uma culpa maior. Porque quando você vê num programa de televisão, como eu vi num programa de televisão desse, bem popular, não vou dizer o nome, bem popular, o sujeito falando assim, o lavrador engravidou uma égua, quer casar na igreja e o padre não está querendo deixar. E ele discutindo esse assunto, então eu estou dizendo para você, alguma coisa está errada na mente humana. Né? E isso deu um ibope tremendo, uma temática dessa. Quer dizer, se isso influencia você, a pergunta é, quem é que está influenciando você? Existe uma regra de vida, inclusive espiritual, que diz assim, escolha quem vai influenciar você. Porque a influência é uma escolha. Eu escolho quem vai me influenciar. Eu não vou deixar que esses programas de grandes audiências, né, e de baixa intelectualidade, que minimizam a minha inteligência, que degradam o meu espírito ético, né, e a minha moral e a minha capacidade intelectual, venham a me influenciar, não é isso? Então, se eu tenho essa postura, se eu mudo os meus valores e eu escolho a minha influência, porque, como disse, influência não é algo que se recebe, é algo que se escolhe, então eu posso dizer que eu sou verdadeiramente um homem, ser humano. Maurício, ontem eu saí para almoçar com a minha esposa e nós estávamos no estacionamento de uma loja aqui na cidade de Jacareí. E chamou a atenção minha e da minha esposa, porque no estacionamento, lugar onde passam
crianças, jovens, as imagens que estavam ali eram de lingerie, era de uma jovem bonita, que não estava nua, mas estava de lingerie. E você não tem opção, você não tem como não ver essas coisas. Hoje nós temos aqui, próximo ao aeroporto internacional do Rio, uma propaganda enorme de uma modelo famosa do Brasil usando uma lingerie. Eu estou dizendo isso porque essas propagandas, elas podem estar por detrás uma mensagem subliminar, né? Por trás de todo esse comércio, desse mundo consumista, e a realidade é essa, esse mundo materialista que nós vivemos. Agora, se eu não tenho opções, se eu sou levado a ver, a ouvir, a assistir algo que eu sei que não seria o melhor para mim, de acordo com os meus valores, de acordo com a minha vida, o que eu preciso fazer para ter esta mente seletiva, para saber realmente aquilo que a propaganda está trazendo de útil para mim, que pode ser uma prestação de serviço, informando quais os produtos e serviços são mais interessantes e mais confiáveis, e separando daquela mídia enganosa, com mensagens subliminares, que pode me levar a mim e a minha família a um caminho duvidoso. O que eu preciso fazer, Maurício, para ter essa mente seletiva? Bom, eu estava pensando aqui como é que eu vou responder a sua pergunta sem jogar para fora o meu espírito religioso, né? Então, eu tenho uma visão escatologia, né? Escatos quer dizer fim, logia estudo do fim dos tempos, e nós sabemos o que está acontecendo nesse fim dos tempos. Eu tenho que botar na minha cabeça o seguinte: Deus inventou o perfume e Satanás inventou a sensualidade. Deus inventou a geladeira e Satanás inventou o gelado para deixar todo mundo gripado. Deus inventou o álcool, não foi Satanás que inventou o álcool. E Satanás inventou o quê? O alcoolismo, a embriaguez. Então nós estamos num conflito. Então o conteúdo programático das mídias são para detonar a sua espiritualidade. Isso eu não vou deixar de dizer porque é aquilo que eu penso e vou falar até o fim da minha vida, né? Agora, vamos sair da religião? Então vamos pensar no plano psicológico? No plano psicológico. Então saímos da religião para o plano psicológico. Você sabe qual é a diferença entre necessidade e desejo? Por exemplo, a coisa que eu necessito, mas não desejo, a coisa que eu desejo, mas não necessito, a coisa que eu desejo também necessito, e a coisa que eu nem desejo nem necessito. Exemplo, fumar. É uma coisa que eu desejo, mas não necessito. Remédios. O remédio é uma coisa que eu necessito, mas não desejo. A coisa que eu desejo também necessito, roupas leves no verão carioca. E a coisa que eu nem desejo nem necessito, por exemplo, comprar um caixão de defunto 30 anos antes de morrer para aproveitar um desconto de 60%. A pergunta é, o que impulsiona você para a vida? É a necessidade ou é o desejo? Então, se o que me impulsiona para a minha existência é a necessidade, e a mídia trabalha muito com desejos, e a propaganda trabalha muito com os desejos, eu vou olhar para ela e falar, sai fora, velho, sai fora. Né? Você está querendo me imbuir de desejos? Eu tenho necessidades. Aliás, se você pensar, por exemplo, no mundo religioso, posso voltar um pouquinho para o mundo religioso? Sim. Então, vamos lá. O que Deus quer? Deus quer transformar necessidade em desejo. E o que Satanás quer? Transformar desejo em necessidade. Olha que os dois trabalham com isso. Por exemplo, o que Satanás quer? Primeiro o desejo. Poxa, fumar uma maconha, um baseado, aí pegar um finório, um baseado, botar... esse é muito bom, não tem capim, maravilhoso, né? Então é apenas um desejo. E vai, de repente ele está, o corpo pede, como dizia um escritor chamado Pete Grilly, é a hora do corpo. O corpo exige, e ele vende a geladeira dele, vende o televisor para comprar, não maconha mais, porque maconha é 5, 10 reais, mas é a cocaína, é o crack e tudo mais. Por quê? Porque ele saiu, o Satanás conseguiu. Eu comecei pelo desejo, terminei na necessidade. Agora você tem necessidade e desejo. Agora, o que Deus quer? O homem, naturalmente, ele não tem necessidade de Deus, naturalmente. Se bem que o Blaise Pascal falou uma vez, né? Há no corpo do homem, há no coração do homem um vazio em forma de Deus. Então, é aquela história,
você começa, Deus pega você na necessidade. Mas você vai gostando tanto dele que de repente você tem desejo dele. Eu tenho desejo de estar com Deus. Né? Então, nesses dois planos, em necessidade e desejo, está o bem e o mal. Em necessidade e desejo, existe a mídia de Deus e a mídia de Lúcifer. Maurício, as suas palavras levam-nos a uma reflexão profunda, muito profunda. Sabe por quê? Porque nós combatemos aqui no Saldo Extra o consumismo. Porque o consumismo ele leva a muitos problemas, né? O primeiro deles é a instabilidade financeira. E com a instabilidade financeira vem, não se alimenta direito, não dorme direito, afeta as relações interpessoais, casamentos são destruídos. E eu percebo, Maurício, a gente chega à seguinte conclusão, que esse mundo está se tornando cada vez mais consumista, porque Satanás tem prevalecido, de certa forma, na condução das estratégias que levam as pessoas a definir aquilo que elas querem, daquilo que elas realmente precisam. Eu quero lhe fazer uma pergunta para que você esclareça aqui para os nossos telespectadores. A propaganda está sendo usada para prestar um serviço à sociedade? Ou a propaganda está sendo usada para criar necessidades na sociedade? Só que essa pergunta, Maurício, você vai responder no segundo bloco. Eu quero convidá-la a você continuar a refletir aqui conosco. Que você pense, pare aonde você está e reflita. Até que ponto você está permitindo que a influência do meio que você vive venha interferir nos seus valores, naquilo que é realmente o bem-estar da sua vida? O Maurício vai responder essa pergunta intrigante, né? Será que a propaganda está prestando um serviço para a minha vida? Ou será que eu estou deixando levar por aquilo que é prejudicial, por uma estratégia, como ele disse, de Satanás, para me afastar de Deus e dos planos de Deus para a minha vida? Vamos tratar um pouco mais desse assunto no segundo bloco e eu lhe convido a permanecer conosco, porque nós já voltamos. Já estamos de volta com o programa Saldo Extra, que hoje está abordando a temática de propaganda e consumo. Como que as propagandas estão influenciando o padrão de consumo ou comportamento de consumo do povo brasileiro e da sua vida também. E para tratar desse assunto está conosco aqui o Maurício Góes, ele que é palestrante, escritor, conhece bastante dessa temática, está nos ajudando a fazer algumas reflexões. Se você apreciou aqui o trabalho do Maurício Góes, fica aí a dica de você consultá-lo, ou consultar o site do Maurício Góes, está aí na sua tela e você pode obter mais informações. Maurício, a pergunta que eu terminei aqui o primeiro bloco foi a seguinte: como que eu posso entender se a propaganda está sendo uma prestação de serviço, um benefício para a minha vida, ou se a propaganda está tão somente criando necessidades e desejos que eu não preciso? Você usou em algum momento a palavra o bem e o mal. Maurício, o mais importante nessa temática é nós entendermos isso. Como que eu posso usufruir do benefício daquilo que está sendo oferecido no mercado sem trazer malefícios para a minha vida? Como que eu posso discernir aquilo que é certo daquilo que é errado no mundo da propaganda? Ok. O que é preciso a gente explicar é que nós não somos contra a propaganda. Eu posso dizer para você que Jesus foi a propaganda viva de Deus e eu sou a propaganda viva de Jesus. Que lindo. Então, Verdade. propaganda é algo maravilhoso. Agora, ela é usada pelo bem e pelo mal, né? Aliás, o conflito cósmico não é entre o bom e o mal, com U. É entre o bem e o mal, com letra L. Não é isso? Agora, a propaganda, ela visa influenciar positivamente e negativamente o cérebro. Por exemplo, por que você acha que os chocolates são feitos em blocos? Você pega uma barra de chocolate assim, você não bota ela toda na boca, você vai, corta um pedacinho, já está bem, né, circundado ali o pedacinho para você. Por que ele é todo aerado? Por que ele é todo em blocos? Por quê? Resposta 1, para facilitar você pegar, certo? Será que é isso? Para você comer? Não.
É porque os homens de marketing, você sabe o que é marketing, né? Sim. Diz que marketing é a ciência que faz o consumidor comprar o que ele não quer no tempo que ele não pode, com o dinheiro que ele não tem. Para agradar quem não gosta dele. Que ele não gosta dele, é. Então, por que facilidade? Para eliminar sentimento de culpa. O sujeito olha para o bloco e fala assim, chocolate engorda, obesidade, é calórico, faz mal para a saúde. Mas eu vou comer só esse pedacinho aqui. E pega. E depois que ele comeu só aquele pedacinho, ele vai comer só o outro pedacinho. Então, o homem de marketing dá permissão psíquica e moral para o sujeito ficar gordo. Quer dizer, fique gordo sem sentimento de culpa. Ferre a sua vida sem sentimento de culpa. Não é isso? Que tipo de propaganda é essa? Quem é que está influenciando a mente desse homem de marketing? Não é? E isso aí é uma coisa realmente terrível. Eu vou lhe contar uma. Você já ouviu falar em id, em superego, ego e id? Já ouviu falar nisso? Sim. Quem não ouviu falar? O que é o ego? O ego é o gerente, é o consciente, é o meu consciente, o meu ego, o meu eu. O que é o superego? É o policial. É o policial, é o sensor. E o que é o id? O id é nosso instinto, é a nossa alma selvagem. Um homem dominado pelo id, segundo alguns, é um idiota, né? É dominado pelo id. Muita gente pensa assim. Por exemplo, eu tenho um carro. O meu carro consegue andar 200 km por hora. É o meu id. O meu ego quer, né? Nossa, 200 km por hora. Oh. Mas o superego diz, olha... Né? O ego é o motorista, o id é o carro, e o superego é o guarda de trânsito. Olha, cuidado, você vai receber multa. O que tem a ver isso com propaganda? Vamos lá. Existem produtos egnianos, existem produtos superignianos e existem produtos idnianos. Exemplo, é aí que entra o mal. Exemplo, o meu id quer manteiga, porque manteiga, o que é manteiga? Manteiga é animal. E o meu instinto, ele quer o gustativo, ele quer o animal, né? Mas o superego diz, olha o colesterol. O que faz o homem de marketing? Cria a margarina. O que é a margarina? É um produto igniano, entendeu? Ótimo. Por exemplo, o meu id quer ler a revista Playboy. O que tem dentro da revista Playboy? Mulheres nuas. O meu id quer ver isso. O meu ego topa, lógico, faz bem. O meu id quer uma coisa que tem aprovação do meu ego. Mas o superego diz, rapaz, você é um homem casado. Rapaz, você é religioso, você é um cristão. Como é que você quer ver essas coisas? Aí o que faz o homem de marketing? Diz assim, dá uma justificação para o superego. Não, nós vamos colocar os melhores artigos dentro da revista Playboy. E é verdade mesmo, velho. Se você quiser ver artigos mesmo, inclusive muitas vezes sobre finanças, artigos ótimos, estão dentro da revista Playboy. E aí o homem diz assim, não, eu vou comprar a revista Playboy para ler uns artigos que tem lá dentro. Não é isso? Me permite só abrir um parênteses aqui. A maioria dos nossos telespectadores são cristãos, porque compactuam dos nossos princípios, e eu posso dizer isso aqui de uma forma muito singular. Nós já vimos aqui pregadores dizerem isso. O inimigo quer destruir a sua vida, mas Satanás ele nunca vai se apresentar da forma como ele realmente é, né, Maurício? Ele se aparenta de algo que é interessante, ele mistura a verdade com o erro, e ele aparece de uma forma interessante para tornar atrativo um mal, que é exatamente o que você está falando. Através de uma revista masculina, se coloca algo que seria interessante para levar a pessoa, através daquilo que é interessante, a alimentar sentimentos que não são próprios para aquele que vive um padrão de comportamento correto segundo os princípios da Bíblia. Este é um exemplo, né, Maurício? Claro, dessa mistura do bem do certo com o errado. Como é que você resolve esse problema? Mudando o seu pensamento. Isso vale para o mundo corporativo também e para os jovens que estão me ouvindo. Para todo mundo. Dona de casa, todo mundo. Mudando o seu pensamento, você muda o seu sentimento.
Mudando os seus sentimentos, você muda o seu comportamento. Mudando o seu comportamento, você vira líder. Você virando líder, você é seguido. Volta a sequência aqui, Maurício. Primeiro, eu tenho que mudar... Mudar o pensamento. Se você muda o seu pensamento, você muda automaticamente o seu sentimento. Mudando o seu sentimento, você muda o seu comportamento. Mudando o seu comportamento, em alguns casos, você vira líder. Por quê? Porque você é seguido. Você é seguido. Agora, eu tenho que lutar para mudar o meu sentimento? Não. Meu sentimento está muito arraizado no id. Eu tenho que lutar para mudar o meu sentimento? Não, ele está muito amarrado no superego, certo? Eu tenho que mudar o meu pensamento. Quem é que muda o meu pensamento? Eu vou escolher se é Lúcifer ou se é Deus. Por isso que a Bíblia diz, o conselho de Paulo, né? Tudo que é justo, tudo que é correto, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Né? Isso, o que o São Paulo dizia é o seguinte, se você mudar os seus pensamentos, você vai tornar nobre os seus sentimentos. Ou seja, se eu penso da forma correta, eu vou ter os sentimentos corretos, e aí vem a questão do comportamento. E aí, Maurício, para nós concluirmos a sua participação aqui conosco, eu agora tenho que tomar uma decisão, uma escolha. Eu tenho que escolher se eu vou me deixar ser influenciado por uma mídia que tem um comportamento negativo, porque existe o marketing bom, existe a mídia boa, existe a propaganda que é uma prestação de serviço, eu agora tenho que tomar a minha decisão, eu tenho que fazer a minha escolha. E essa escolha tem que ser feita com um padrão moral, não é isso, Maurício? É isso. Então eu terminaria dizendo o seguinte, a gente fala tanto do marketing, você sabia que Deus, para criar o mundo, usou marketing? Posso mostrar como? Sim. Os mercadólogos da psicologia dizem que se você olhasse para o céu e visse uma outra cor que não fosse a predominantemente azul, nós seríamos, se não me falha a memória, esquizoparanoicos. Se você olhasse para a natureza e visse uma outra cor que não fosse a predominantemente clorofila, a verde, nós seríamos esquizotímicos bipolares. E se você olhasse para a terra e visse uma outra cor que não fosse a terra, cor de terra marrom, nós seríamos psicopatas dementados reversíveis. O meu Criador, para criar o universo, para criar o mundo, ele usou marketing. Por que ele usou marketing? Porque você e eu, e quem está nos ouvindo, você é o produto mais lindo que ele já fez. Verdade. Então amanhã, quando você for vender um produto da sua empresa, lembre-se, é você, um produto, vendendo outro. E aí você se inflama de autoestima, de autoimagem, e você louva o teu Criador. Maurício, muito obrigado. Não poderíamos terminar de uma forma melhor. Agradeço a sua presença conosco. Espero que você esteja aqui muitas outras vezes, com essa sua maneira fácil de comunicar, positiva e convicta, que abordou esse assunto tão importante. Que Deus seja louvado. Eu quero terminar agora lendo um outro texto da Bíblia, porque aqui está o nosso padrão moral, nosso padrão de comportamento, os princípios sábios da palavra de Deus. Esse texto está no livro de Provérbios, no capítulo 2. E a palavra de Deus diz o seguinte: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para estares atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Se você quer ser uma pessoa inteligente para discernir o bem e o mal de sua vida, se você quer estar à parte das influências negativas dessa sociedade consumista e materialista, busque a sabedoria que vem de Deus. Observe os seus princípios, os valores que Deus estabeleceu através da sua palavra, para que você tenha exatamente a dimensão daquilo que Deus espera para a sua vida, para que você tenha inteligência e sabedoria para escolher o que é melhor para você, para a sua família, para o seu bem-estar, para a sua saúde e para que você seja uma pessoa plenamente feliz. Aqueles que estão nos assistindo, que trabalham no mundo do marketing, lembre-se dessas palavras que o Maurício trouxe para nós. O grande marketing foi o nosso Deus.
Ele estabeleceu um plano quando criou neste mundo pensando no nosso bem-estar. E eu quero dizer a você que está me ouvindo, a você jovem, a você pai, mãe, dona de casa, a você quem sabe que está gozando da sua aposentadoria, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E é isso que viemos trazer aqui, esse plano maravilhoso de Deus, para que você viva neste mundo bem e mantenha os seus olhos focados na eternidade, na recompensa eterna que Deus está preparando para nós. Amém. Que a graça de Deus esteja ao seu lado. Aqui nos despedimos, convidando você para que esteja conosco na próxima semana e nós estaremos aqui aguardando por você na sua TV Novo Tempo, o seu canal da esperança.